como é trabalhar com o Thiago Brunet? Bom, é difícil. É uma pessoa de excelência. E essa excelência custa um preço da equipe. E isso ele deixou bem claro no começo, quando a gente começou a trabalhar mais próximo. Ele falou, vocês querem crescer rápido ou vocês querem ficar apaziguando aí na vida? Não, a gente quer crescer rápido. Muita coisa era muito abstrata pra mim, então foi porrada. Mas depois que começou a dar certo, fluiu. Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial, podcast que é feito para você, empresário, viver com mais lucro, liberdade e propósito. Eu sou Carol Santos, sou sua mentora nessa jornada e aqui nesse canal eu me dedico realmente para que você tenha acesso a entrevistados incríveis, com conteúdos, com insights, com direcionamento para a tua vida empresarial, para que você realmente chegue lá com muito lucro e liberdade. E o meu convidado de hoje, para mim, é um privilégio. Na verdade, eu tô até meio assim, constrangida por onde começar, porque ele domina esse negócio todo. Mas vamos fazer, né, gente? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Ele é coordenador do YouTube do Grupo Destiny, da Casa Destino, simplesmente Thiago Brunet. Está sob a coordenação do trabalho profissional dele, além de ser sócio e co-host do Brunecast. Meu convidado de hoje, um grande privilégio, uma grande honra, é o Wesley Corleone. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Uma honra estar aqui e vamos conversar sobre o YouTube. Acredito que muita gente não sabe que é uma das melhores plataformas para você crescer seu negócio, crescer sua imagem e vamos embora. Olha, já chegou entregando ouro, gente. É aqui mesmo que você tem que ficar. Então já se inscreve aqui no canal, acompanha, vem com papel e caneta, porque pode ter certeza. Esse cara vai entregar o ouro. Porque a gente já combinou que ele vai entregar o ouro. E ele é cristão, ele é de Deus, ele não pode mentir. Verdade. Ele vai entregar tudo aqui. Mas, Wesley, realmente, muito obrigado. Para mim é um privilégio, uma honra. E, de verdade, nem dos meus maiores sonhos imaginei que estaria tão próximo, Carol. Sério. Porque toda manhã, quando eu me arrumo, eu tô ali me arrumando, fico ouvindo né, o Café com Destino. Aí o Brunet dá aquela chamada, te demitiu já 1.500 vezes, né? É verdade. E isso tudo... Para mim, realmente, estar no ambiente certo é o que dá acesso a pessoas incríveis como você. Então, que legal. Muito obrigada pela tua participação. E eu começo sempre com uma pergunta que é clichê para todos os convidados. Agora, para você, não vai ser diferente. O que é liberdade para você, Wesley? Liberdade? Bom, liberdade eu acredito que está muito relacionada a eu querer fazer algo, mas, além de tudo... Além do querer, é saber que eu estou fazendo algo útil com isso. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com o Brunet, eu quero trabalhar com ele, é muito bom trabalhar com ele, porque a gente está sempre aprendendo, mas, sobretudo, trabalhar com ele, eu aprendo muito com ele. Então, essa é a minha liberdade. Eu trabalho com o que gosto e também eu sei que, através desse trabalho, eu consigo ajudar outras pessoas, outras vidas. Então, acho que mais ou menos isso, liberdade. Que legal. Já puxando um pouquinho desse gancho, né? Vocês têm construído um dos maiores canais, né, do YouTube, Spotify. O Brunet tem multiplataformas, mas principalmente YouTube e Spotify. O quanto você entende, né, do impacto das pessoas que estão chegando, onde o teu conteúdo chega, onde o canal chega. Você consegue ter acesso ou dimensionar esse impacto, esse feedback? Como é que você recebe isso? Legal. É engraçado que essas plataformas digitais hoje, elas distorceram muito a nossa mente em relação a números. Então, se a gente posta um Reels e dá 1.000 visualizações, dependendo da sua audiência ali, dependendo dos seus seguidores, você fica triste. Pô, só 1.000 pessoas viram meu Reels. Ou, no YouTube também. Só 1.000 pessoas viram meu vídeo no YouTube. E isso são muitas pessoas. Coloca 1.000 pessoas presencial, você vai ver a quantidade de pessoas que você está impactando. Então, primeira coisa, eu acho que o YouTube e outras plataformas distorceram a nossa realidade de números. Mas uma coisa que faz a gente deixar bem palpável quanto a gente está ajudando as pessoas são os comentários, sabe? É muito gratificante olhar um comentário e falar, poxa, eu precisava desse conteúdo. Poxa, Wesley, Thiago, enfim, hoje eu ia, por exemplo, cometer um erro, ia me suicidar por conta desse conteúdo, eu não vou mais. Por conta desse conteúdo, eu tô voltando para Deus. Por conta, sim, e é muito.
E aí você começa a olhar pro indivíduo pessoa, sabe? Aquele um Aham. que não é o número, é a pessoa. Isso, aproveitando para puxar um gancho também, imagina que seu vídeo tem 1000 pessoas, mas se uma pessoa assistiu e ajudou essa pessoa, já foi válido, sabe? Você pode ter salvado a vida de uma pessoa e seu conteúdo você tá desvalorizando só porque teve 1000 visualizações, mas salvou uma vida. Então, primeira coisa é essa distorção que a gente deixa passar com o tempo, né? Mas é os comentários, curtidas e sempre olhar o número como uma pessoa. Isso, hoje, o nosso maior projeto, que é o Café com Destino, em torno, em média, a gente tem 100 mil alunos ali diariamente. 100 mil alunos são quanto... É um estádio Maracanã lotado. A cidade de onde eu vim tem 120 mil habitantes. Então, é a cidade pensa inteira. que durante um período de 24 horas, todas essas pessoas estavam assistindo o Thiago Brunet. É um número absurdo. E às vezes, até pela conta de você sempre estar no escritório, estar na sua rotina, estar no seu ambiente, esses números começam a virar, essas pessoas começam a virar números. E é isso que a gente sempre trabalha para não deixar acontecer. Não normalizar, né? Isso, não normalizar. Porque se as pessoas viram números, você começa a dar não significância para aquele trabalho. Caramba. Eu vi algo similar com essa relação que você está trazendo com o meu lindo, me fugiu o nome dele agora, o Dave. O Dave. Ele fez uma analogia recentemente, ele trouxe exatamente isso, que ele caiu em si, que eram sim milhões de pessoas e que ele estava buscando um número e que ele trouxe um senso de realidade para ele. Né? Porque ele, Deus conversou com ele e em algum momento ele falou, cara, me dei conta que eu estava olhando números. Ele falou em algum podcast sobre isso. E acho que nesse mundo tão digital e tanto conteúdo e tanto essa busca do viral, né, a busca do chegar em muita gente, realmente coloca até o empreendedor nesse lugar perigoso. Porque penso eu que mais importante do que ser viral é ser relevante, é ter impacto. Né? Como você comentou, às vezes a pessoa está lá comentando que ela deixou de tirar a vida, ela deixou de fazer alguma coisa muito errada por conta do conteúdo. Então, que fosse já valeu a pena, não precisa de milhões. Porque às vezes o viral tem lá 10 milhões, 20 milhões de views, mas não agregou nada na vida da pessoa. Mas quando vê um conteúdo como o do Brunet e tantos outros canais que tem, né? A pessoa assistindo realmente é uma vida, é uma pessoa. E isso muda tudo, né? E uma coisa que, falando sobre isso também, é que as pessoas acham sempre que elas têm que ter números da referência dela. Por exemplo, a pessoa que começa no YouTube hoje, ela já olha para um Joel J, para um Thiago Brunet, para um David Leonardo, quero esses números. Mas talvez não é seu chamado ter esses números, mas com talvez números reduzidos, você consiga atingir na mesma proporção as mesmas pessoas, sabe? Você consiga ajudar na sua área. O importante é sempre você estar ajudando as pessoas e não ficar olhando para visualização, like, porque isso é métrica de vaidade, a gente chama lá. Boa. E eu vejo que o Brunet, ele tem muita constância, né? Faça chuva, faça sol, feriado, não importa. Se ele tá viajando, não importa. Eu nunca vi ele furar numa programação de entrega ali. Como que você e com a equipe dele, ele organiza isso, planeja isso para que não fure, para que tenha constância e não deixa a pessoa lá esperando. Falei, hoje é dia, né, do Brunecast. E vai ter. Não importa o que está acontecendo. Legal. Primeiro, é uma agenda, uma agenda bem regrada, né, pra gente gravar. Por exemplo, quando ele tem viagem ali no período de julho, dezembro, viaja com a família, a gente, obviamente, deixa gravado, né? Porque todo mundo precisa descansar também. Mas o que as pessoas acham que é muito difícil tornou-se comum. Por exemplo, Carol. Carol começou a ir na academia às 5 horas da manhã. Acredito que em certo momento, para ela, era estranho ir esse horário. Mas depois tornou-se comum. A mesma coisa foi a nossa produção de conteúdo. No começo era exaustivo, mas tornou-se comum. E aí, com o tempo, você vai dando... você vai olhando o fruto que esse esforço trouxe e aí fica prazeroso, sabe? A mesma coisa a academia. Você vai, começa a se olhar no espelho, emagreceu, nossa, tá fazendo efeito. Continua, né? Vai dando resultado e dá mais ânimo, sabe? E o Café com Destino começou na pandemia, eu até esqueci o nome do aplicativo, aquele que era só de fala, que a gente entrava numas salas. Que sumiu depois de um tempo, de ter convite, né? Isso. Começou enfim, lá?
Começou lá, o Café com Destino. Nossa. Que a gente, poxa, tá todo mundo em casa. Gladiava pra ter um convite daquele aplicativo e sumiu, né? É verdade. Lembro que só dava pra mandar... Clubhouse. Nossa, muito bom. Começou no Clubhouse e a gente, poxa, vamos pro Instagram, tá todo mundo em casa. E um dos motivos que a gente começou o projeto é que as pessoas estavam em casa e estavam ociosas em casa. E tem aquele ditado, né? Mente vazia é oficina de diabo. Uhum. Então, muita gente ia fazer besteira naquele tempo. Então, vamos passar uma orientação, vamos aproveitar que as pessoas estão em casa prontas para ouvir, buscando um conteúdo. Não sei se você se lembra, mas todo mundo estava sempre na internet, sempre buscando um vídeo no YouTube, sempre buscando um vídeo no Instagram. As lives bombaram, né? Isso, lançamento, essas coisas assim. Vamos começar. Começamos todo dia, 6h57, e foi um esforço para a equipe toda. Eu morava em São Paulo, na Zona Leste, então era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Mas fazia todo dia a gravação? Não, era ao vivo, era ao vivo. Nesse horário ao vivo? Isso, nesse horário ao vivo. 6 horas a gente chegava no estúdio, preparava tudo, 6h57 ligar a live. E aí foi por bastante tempo nesse ritmo. Só fazer um parênteses, gente. Tem gente que às vezes vê a coisa pronta, né, e acha que foi facinho, né, só vai lá porque, não, é o Brunet, tem dinheiro, tem isso. Olha o desafio, né, de logística na pandemia, de sair de longe, pegar trânsito numa época que talvez nem podia sair de casa, uma série de situações que são barreiras. Sim, né, sim. Mas vocês foram mais fortes que as dificuldades, né, vocês tiveram um propósito mais forte do que o que estava ali do cenário posto. E todo dia, 6h57 da manhã em São Paulo, para estar aqui, né, nessa distância, então você já entendeu, né, um pouquinho do bastidor. Isso, né? É importante mostrar bastidor, né? Isso, e foi muito constância, sabe, Carol? Porque a gente começou... As lives pegavam no Clubhouse, não tinha uma expressão muito grande de números, então tinham 300 pessoas no começo, aí foi aumentando, foi para 1.000. Eu lembro um dos primeiros dias do Café com Destino, a gente comemorou porque tinha batido 3.000 pessoas ao vivo. E o Brunet já tinha uma audiência grande. Isso, já tinha uma audiência legal, e a gente super comemorando, nossa, que legal, a gente tá ajudando pessoas, e depois foi aumentando, mas foi com constância. E aí eu acredito que tá a chave que ninguém pega, sabe? A constância. Porque, por exemplo, o YouTube. Se você vai entrar no YouTube hoje, aqui já fica um conselho pra você. Você tá disposto a gravar os seus primeiros 100 vídeos e não ter nenhum resultado? Se você tá, vai fundo. Mas se você não tá, talvez não seja isso pra você. Porque o YouTube é constância, todos os dias. Pensa que aqui, aí eu já entro num quesito de algoritmo e estatística. Pensa que todos os dias a gente começou a entregar um conteúdo de 20 a 30 minutos para as pessoas. O formato do café desde o começo sempre foi o mesmo. Isso, 15 sempre a 20 minutos, nesse mesmo horário. Isso. Nesse mesmo... A lógica que ele constrói, né? Ele faz aquelas sequências ali, 4, 5... da mesma linha temática, sempre foi desse jeito. Não, no começo, aí que é muito bom esse assunto que a gente foi estruturando ao longo do caminho. Apesar do projeto estar sendo validado, a gente foi estruturando para ficar melhor, cada vez melhor, ajustando. Isso então, aí que é outro ponto importante para abrir um parênteses, porque tem gente que espera estar perfeito para então fazer. Então mostra que mesmo o Brunet, que é um dos top, né, da categoria, ainda fez ajustes ao longo do tempo e talvez ainda faça. Sim, então, muito. Nascer perfeito não existe, né? Perfeito só Deus. Então, vamos por partes, vamos continuar fazendo. Na constância e no ajuste. Isso aqui é importante trazer, porque às vezes é uma expectativa frustrada, né, do pessoal. Mas vamos lá, fechou parênteses. No começo era bem, vamos ligar a live e ver o que acontece. Depois a gente começou, vamos gravar? Vamos gravar para... guardar esse conteúdo, a gente faz alguma coisa. Aí depois começou indo pro Instagram. Poxa, tem bastante gente no Instagram também, por que não ir pra lá? Aí começou essa migração, mas no começo até roteiro, era o Thiago chegava e falava de cabeça, o que pra gente era muito surpreendente, né? Ter um know-how, sabe? Sentar, gravar. O domínio que ele tem. Isso. Né? Até o ao vivo, né? Falar ao vivo, às vezes tem muitos comentários passando, às vezes você vai se perder, enfim. Mas aí a gente começou a estruturar. Vamos fazer
tal semana a gente fala sobre finanças, tal semana a gente fala sobre emoções, tal semana a gente fala sobre saúde mental. E assim começou a se estruturar, porque a gente acredita muito naquele jargão que todo mundo fala, que o que levou a gente até aqui não vai levar pro próximo nível, né? Então a gente sempre foi estruturando, vendo o que a galera tava comentando também, porque é importante o feedback do pessoal, porque... E vocês acompanham ali os comentários, os feedbacks para fazer a próxima temporada? Isso, também. Porque a gente sempre busca um insight de quem tá ouvindo a gente, porque... Principalmente no YouTube, não adianta você querer falar de um assunto que as pessoas não querem ouvir sobre esse assunto. Você tem que meio que surfar no hype, né? Então a gente sempre surfou nessa onda, claro que seguindo os nossos princípios, seguindo o que a gente acredita. O Thiago, ele nunca foi uma pessoa de ficar fazendo trend, essas coisas assim, que principalmente se não estava relacionado ao que a gente acreditava. Sim, ele é muito fiel aos princípios, isso é muito claro, né? Isso. Essa é a linha dele, ele segue essa linha. E uma coisa que é impressionante do Thiago é que se você entrar no YouTube dele e pegar uma mensagem de 2018, ele fala a mesma coisa que ele falava em 2018. Legal. Então, tem gente que fica querendo mudar o conteúdo dela, porque, não, isso não tá mais em alta, agora eu vou falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre esse outro ponto aqui. Mas, na verdade, o Thiago tá desde 2000... Acredito que 14 que ele começou a se posicionar ali na internet, falando da mesma coisa. Mas isso tem a ver com a personalidade dele, porque ele é assim com tudo, porque ele usa um fundamento que é eterno. Ou as duas coisas juntas? Acredito que as duas coisas juntas. Porque diversas vezes eu já cheguei e pedi um conselho pra ele, e ele me fala, assiste a mensagem que eu preguei lá em 2017, sabe? Então é uma coisa atemporal. Lembra que tá lá, acho que você não assistiu, né, Wesley? E eu vou lá e vejo que a mesma coisa que ele falava antes, ele fala hoje. E isso é muito importante pra você perdurar, sabe? Às vezes as pessoas ficam mudando e mudando de página e não acabam encontrando a sua identidade. Isso é muito, muito valioso, né? Falando em momentos assim de rede social, onde tem as trends, né? Vamos surfar a onda, né? Como você usou até esse termo. Acaba sendo até uma distorção da própria identidade da linha de comunicação daquela pessoa, né? Isso acho que até um lugar perigoso. Sim, de querer fato. ser como o outro fazer o que o outro faz, falar o que o outro fala, isso é perigoso também. Sim. Né? Claro, deixando claro aqui pro público, eu acredito que você tem que surfar nessa onda, mas sem perder a sua identidade. Porque se você fica fazendo só conteúdos que são virais, você não tem identidade, porque amanhã vai ser uma outra coisa que vai ser viral, e aí você vai mudar completamente o que você fala, o que você acredita, só pra viralizar. Perde a essência, e uma coisa que a gente sempre teve lá na Casa de Destino, no grupo Destiny, que é nunca se importar com métricas de vaidade. Então, por exemplo, curtida, visualização no Stories. Eu lembro que, alguns anos atrás, isso ficou bem marcado pra mim, que tava na moda os social medias falarem que, não, porque pro seu Stories bombar, você tem que colocar uma enquete. Aí, lembra disso? As regrinhas, né? Isso. E aí a gente foi apresentar pro Thiago e ele falou, tá bom, mas pra quê? Mas é só pra vaidade? Só pros stories bombar? A gente tá transformando a vida de uma pessoa com esse conteúdo? A gente vai vender alguma coisa pra empresa com esse conteúdo? Não, é só por vaidade? Então não vou fazer. Isso é muito importante, sabe? Às vezes as pessoas querem ficar bombando nas redes, mas sem propósito nenhum. Quer se emocionar ali, né? Às vezes é só, quero ter seguidores porque é métrica de vaidade. Total. E essa construção, então, constante, linha temática, central, sempre pautado na palavra, que ele usa princípios milenares, acho muito sábia a forma como ele coloca. E essa construção. E aí vem os outros formatos também, que complementam esse posicionamento dessa construção dele no YouTube. Aí veio depois isso tudo? O café foi o primeiro? Não, ele já era um pregador. E aí, com a pandemia, causou-se abriu-se um espaço para ele ajudar ainda mais as pessoas, que aí foi onde ele começou o posicionamento de professor de vida, para ajudar realmente as pessoas, porque pregação era uma vez na semana e estava lá no YouTube. E aí foi quando ele começou a se tornar um professor de vida, só que
dentro desse Café com Destino, a gente começou a estudar que existiriam outros formatos para a gente ampliar a nossa mensagem. Legal. Então, aí que vai uma equipe, aí que vem uma pessoa mais criativa que você. Então, aí começou o Brunecast. Poxa, veio porque... depois, então. Isso. O Brunecast foi depois do Café com Destino. Poxa, por que a gente não monta um podcast também para ajudar as pessoas, conhecer outras histórias também? E, claro, isso é muito importante. O Thiago, apesar de ter uma mensagem bem central e saber quem ele é, o que ele busca, ele sempre foi muito flexível a ouvir opiniões, principalmente da equipe, sabe? E aqui fica um insight para quem tem sua equipe. Às vezes você está desvalorizando sua equipe e dando mais valor para pessoas de fora que não sabe do seu contexto, vem, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Mas na verdade, às vezes, alguém da sua equipe tem um insight que vai mudar o seu jogo. Boa. E ele sempre foi muito bom de ouvir, claro que sempre direcionando para o que ele queria. E aí a gente começou o Brunecast também. Começou a bombar e, claro, a gente sempre estudando o mercado também. E ferramentas disponíveis no mercado. Então a gente começou no Spotify, no começo do Brunecast, ele era exclusivo do Spotify. Porque a gente encontrou um gatilho para crescer nossa audiência lá. A gente falava para as pessoas que era exclusivo, então as pessoas tinham que ouvir lá. Então crescia a nossa audiência lá. Claro, estratégia aqui, a gente subia no ranking, isso era um bom marketing pra gente. Então o estar número 1 não foi por acaso, foi uma estratégia que vocês direcionaram para chegar nesse lugar. Foi intencional. Sim, foi um alvo. Isso. Acredito que na vida... Isso eu aprendo muito com o Thiago. A gente tem que ser intencional em tudo. Então, você vai colocar a mão no projeto? Qual que é a métrica que você precisa para esse projeto? Onde você quer chegar com esse projeto? Métricas por vaidade ou vai dar um resultado? Boa. E aí que a gente começou a estudar o podcast, que a gente viu que com o podcast a gente atrai novos leads, atrai novas pessoas, fura a bolha com um convidado. E aí, vamos seguindo. Que legal. E hoje a estratégia, ela tá mais focada para YouTube ou para o Spotify? Ou tá já para os dois, se nós dominar os dois já? Então, hoje, acredito que 70% YouTube e 30% Spotify. Por quê? A pessoa, e aqui já fica uma dica para vocês também, pessoal, que posta no YouTube. O mesmo conteúdo que você posta no YouTube vai pro seu Spotify. Por quê? Pensa que o Wesley... ele assiste YouTube, por exemplo, o Wesley do exemplo aqui, né? O Wesley, ele assiste YouTube quando ele tá lavando a louça, ele tem uma TV ali, ele coloca ali na Smart TV dele e deixa lá rolando. Só que a Carol, ela escuta os conteúdos quando tá na academia. Então, ela não... Às vezes a academia dela não tem Wi-Fi, então ela vai entrar no Spotify. Então, a gente percebeu que tem públicos diferentes ouvindo o mesmo tipo de conteúdo. E às vezes esses públicos até se mesclam. Às vezes o pessoal do Spotify vai pro YouTube, o pessoal do YouTube vai pro Spotify. Mas já conseguiram sacar essa... Isso. Mas existem dois mercados com o mesmo conteúdo que a gente pode atingir. Legal. Então, às vezes você tá fazendo conteúdo, só posta no YouTube, mas você poderia atingir bem mais pessoas no Spotify. Então a dica vai para outra plataforma também, o custo é zero, né? Sim, o custo é zero. O vídeo editado que vai para um lugar vai pro outro também. A mesma coisa, a pessoa que faz vídeo para Instagram e não posta no TikTok. Por que você não posta no TikTok também, coisa, né? Já que já fez? Eu, particularmente, se eu tô em casa, eu assisto no YouTube. Se eu tô no carro, é no Spotify. Né? Porque tá lá, na telinha ali, fica fácil, não tem propaganda, aquela coisa toda. Então, é uma oportunidade de aproveitar o mesmo conteúdo para pulverizar. E tem um outro conteúdo que é o corte, né? Isso, aí tem uma outra desdobramento da mesma coisa, né? Isso, aí com corte, a estratégia num podcast do corte é basicamente viralizar e você furar a bolha, porque no corte você vai pegar meio que uma frase fora de contexto ali, meio que, uma frase para chamar atenção e, poxa, a pessoa, legal isso que eles estão falando, aí vai pro episódio completo, e aí é toda essa estratégia. Então, o corte também é intencional. Sim, sempre. Tudo que a gente faz tem que ser intencional. Porque se você deixar a vida te levar, você não vai para lugar nenhum. Então, quando a gente chama um convidado lá no Brunecast, a gente já sabe o conteúdo que a gente vai falar com ele, a gente já sabe as perguntas que a gente vai falar com ele, as perguntas que vai fazer para gerar esse corte. Tem convidados que a gente
A gente levou e a gente já sabia que se a gente fizesse essa pergunta, o corte ia viralizar. Então foi dito e feito. O corte é garantido. Isso, o corte era garantido. O episódio completo pode até não ter ido tão bem quanto a gente esperava, mas o corte viralizou. Tá. E isso tá dentro da estratégia, sabe? Então é sempre bom você ser intencional em tudo que você faz. Tá, então me dá uma pergunta que eu vou te fazer que vai dar um corte maravilhoso. Agora aqui é ao vivo, gente. Ao vivo, comigo? Essa confusão aí. Já sei. Um corte que seria bom. Como é trabalhar com o Thiago Brunet? Aí você coloca uma cara triste minha assim e é difícil. Pronto, tá um corte. Então vamos lá. Wesley, como é trabalhar com o Thiago Brunet? Bom, é difícil. Ensaiado fica bom, tá vendo? É difícil. Sim, é muito difícil, mas é um difícil que você gosta. Trazendo de novo a analogia da academia. Sabe, no começo é sacrifício, porque é algo novo, sabe? Você não tá acostumado àquilo. Tá quantos anos com ele? 5 anos. Eu comecei na época do Café com Destino. Legal. Eu comecei a servi-lo como voluntário. E aí ele voltou dos Estados Unidos para o Brasil, né? Precisava de uma equipe. Como eu já sempre servia ele, bom, vamos fazer um projeto juntos. Aí é um difícil que se tornou prazeroso, se tornou algo bom no caminho. Isso. E o Thiago é uma pessoa é difícil, mas ele é uma pessoa maravilhosa. É difícil porque toda pessoa que atingiu certo resultado na vida, você pode ter certeza que ele é uma pessoa muito difícil. Eu sou músico. E os melhores maestros que eu tive, tocava na igreja, enfim, os melhores maestros que eu tive eram os piores, eram as pessoas mais exigentes, mas eram as pessoas que tiravam o melhor de mim. Boa. Então, o Thiago é a mesma coisa. Ele é exigente, ele é muito crítico, muito uma pessoa... O termo que usam bastante para descrever ele é uma pessoa de excelência. E essa excelência custa um preço da equipe, sabe? Então não pode estar nada fora do lugar, tudo precisa ser perfeito. E isso no começo é desafiante, sabe? Sim. Porque você não tá no mesmo ciclo. Você chega numa outra frequência até você aculturar ali, aquilo dói, né? Imagina. E eu até costumo brincar que o Wesley se eu contratasse o Wesley de antigamente, que começou a trabalhar com ele, acho que eu me demitiria, sabe? Porque era muito diferente. E aí com a convivência, com o poder do ambiente, legal, né? Você vai convivendo com a pessoa, vai entendendo. Claro que foi muito importante eu entender como que ele funcionava também. E isso ele deixou bem claro no começo, quando a gente começou a trabalhar mais próximo. Ele falou, vocês querem crescer? Que a gente tem um time lá que tá desde o começo, vocês querem crescer rápido ou vocês querem ficar apaziguando aí na vida? Não, a gente quer crescer rápido. Tá bom, então vai ser mais difícil pra vocês, porque então. Mais ou menos isso. E no começo foi muito difícil, sabe? Porque a gente não se entendia muito bem, eu não pensava como ele pensa, então muita coisa era muito abstrata pra mim, então foi porrada, mas depois que começou a dar certo, fluiu. E isso é uma coisa, acho que é uma lição de liderança, né? O Brunet, para mim, é uma inspiração muito grande, enquanto, né, pregador, enquanto líder, enquanto podcast, em vários aspectos. Mas a liderança, ela exige muito isso, esse posicionamento firme e acho que até alinhamento de expectativa. Ele alinhou a expectativa com você. Sim, você quer crescer? Vem comigo. Vai doer, mas vai valer a pena. Né? E você, enquanto liderado, coração ensinável. Porque não tem como liderar uma pessoa que não é ensinável. Sim, é uma relação certeza. Que não vai ficar funcional. Ela vai ficar realmente cheia de arestas, né? Vai ficar muito arisco, né, a situação. Mas acho que esse posicionamento, tanto teu quanto dele, eu vejo aqui que tem uma chave de sucesso aqui, gente. Um líder posicionado, com clareza, com discernimento, com firmeza, sabendo muito bem o que quer e não abrindo mão da excelência, e que aceitou dedicar tempo para forjar alguém para chegar no nível da excelência que o trabalho dele exige. Porque vamos pensar, no patamar que ele está, no alcance que ele tem, no tamanho do alvo que ele tem nas costas, ou é excelência ou não é excelência. E outra coisa, a quem ele serve, ou é excelência ou não é excelência. Não tem como ser diferente. Então, isso exige que a equipe também tenha um nivelamento para chegar nesse padrão. E aí é dica para os empresários. Qual é o nível de excelência que você quer para a tua empresa? Não dá para ficar afrouxando porque a pessoa não está pronta, ou porque está difícil contratar e acaba cedendo muito às conveniências do dia a dia, né? Então, esse padrão firme de liderança,
é o que faz a tua empresa ser melhor, o teu resultado ser excelente e melhorar as pessoas. Tua vida melhorou depois desse período? Muito, muito. Entendeu? Então, tem que aguentar a borrachada mesmo, né? Faz parte do processo. Sim, e hoje é muito mais fácil aguentar algumas coisas, porque lá atrás eu tomava porrada bem maior, sabe? Então, hoje... tem coisas que não, isso já aí nem dói mais. Tranquilo, tranquilo. E que pros novatos você vê, poxa, tá tão abalado assim, mas no meu tempo era diferente. Mas uma coisa fundamental que acredito que ajudou tanto o Thiago quanto a equipe foi ele saber encaixar cada pessoa em cada lugar. Porque eu comecei a fazer algo lá no Instituto e ele enxergou outro talento em mim. Wesley, vem pra perto que eu vou te ensinar a fazer isso, isso e isso. Legal. E isso é de uma importância, porque às vezes você tá com um funcionário lá e ele só tá no local errado e você não tá sabendo posicionar ele da maneira certa. Mais uma vez o papel do líder, né? Por causa do líder. Ter sabedoria para discernir o potencial que tá lá dentro. Uhum. E você via esse potencial que ele enxergou? Não. Você duvidou dele? Não. Nossa, muito, muito. Assim, Wesley, eu vi algo em você, eu vi um potencial em você, mas... Sério? Sou eu? É esse o Wesley? Uhum. Você se questionou? Sim, porque quando você... É aquilo que... tem uma teoria que quando você tá começando em algo, você não sabe que você não sabe. Uhum. Então, por exemplo, uma criança, ela não sabe que ela não sabe andar de bicicleta até ela ver outra pessoa andando de bicicleta. Uhum. Então, é muito abstrato para ela, não existe referência. E o Thiago já via essa referência, então para mim era, não, que isso, Thiago. Eu lembro que quando ele me chamou para tocar o YouTube dele, eu lembro que ele era uma pessoa muito exigente, com analítico, sabe? Sempre olhando métrica, o que tá acontecendo, números de volta, sabe? O conteúdo tá bom ou o conteúdo tá ruim? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer? É a thumb que tá ruim? É o título que foi ruim? E isso pra mim era muito assustador, ver a outra pessoa que tocava isso sendo cobrada por isso. E aí ele me chamou, não, você quer tocar? Aí eu lembro que meu Deus, não, eu não tô preparado. Você não sabia? Não. Eu mexia no audiovisual, mas não na parte do YouTube. Aí, poxa, acho que não tô pronto. Eu lembro que quem me chamou foi ele e um coordenador. Aí, depois dessa conversa, eu falei, vou pensar. Nossa, que olhando pra trás assim, você pensa que besteira, né? E eu lembro que eu conversei com esse coordenador, não, acho que não tô pronto, porque o Thiago vai me exigir muito, sabe? Você ficou com medo da exigência e da demanda. Muito. Eu vejo muita gente que deixa de crescer profissionalmente, deixa de avançar, de ocupar outros cargos, ter uma remuneração melhor, uma vida melhor, porque tem medo de assumir mais responsabilidade. Então já fica a dica aqui, tá? Já compartilha o vídeo com talvez teu líder lá que não tá querendo avançar, porque o desafio faz crescer, né, Wanda? Isso. Tanto faz como fez me crescer, porque no começo, importância do Thiago também ser um bom líder. Ele não me tratou da mesma forma que ele tratava outro funcionário. Ele sabia que eu estava começando, então foi um tratamento diferente. Claro que foi com muita pancada, mas ele sabia que foi com amor. Eu era... foi com amor. E uma coisa que eu acho admirável no Thiago é que ele é uma pessoa que separa bem as coisas. Então, por exemplo, eu posso ter errado... Um exemplo aqui, eu subo o vídeo errado. Isso não acontece, porque tem uns double check na empresa, depois que a gente foi estruturando processos, né? Mas se acontecesse hoje, ele ia, claro, vir pra cima de mim, Wesley, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? O que houve de errado? E ele sabia que no começo... essas coisas aconteceriam. Então ele foi bem amável comigo. Hoje seria um tratamento diferente, mas no começo ele entendeu que eu tava começando. Sim, então esse foi o feeling dele, sabe? Me treinar a maneira que eu ia crescendo. Então, poxa, a gente foi assumindo um lugar legal no ranking Spotify, poxa, a cobrança aumenta. Porque com as responsabilidades vem uma cobrança maior também. Exato. E ele sempre foi muito... vai subindo a exigência conforme sobe também isso. o sarrafo, né? E ele sempre deixou
a gente fazer parte desse projeto. Legal. Então, ele é uma pessoa que sempre fala, não, porque a gente está ajudando muitas pessoas, a gente está fazendo isso, e isso com a equipe toda. Legal. Ele sempre fala que ele é o porta-voz, ele é o canal, mas ele é o chefe de cozinha, mas precisa ter um sous-chefe, precisa ter uma pessoa que limpa a cozinha, precisa ter uma pessoa que vai buscar mercadoria. Se tem só o chefe ali de mãos atadas, não tem para quem ele entregar o prato, sabe? Agora, Wesley, o que você poderia trazer para o pessoal que está assistindo as principais lições que a liderança do Brunet te ensinou, que talvez o empresário que está assistindo a gente agora poderia incorporar, poderia ficar mais atento para desenvolver pessoas? Legal. Como você falou, você cresceu muito, evoluiu muito, tem trazido um resultado de impacto que extrapola o Brasil, mas precisou dessa liderança. Legal. Então, se você puder listar aí, sei lá, 5 pontos principais da liderança dele, que o pessoal pode começar a olhar com mais carinho para se inspirar e fazer igual nas empresas. Tá, ponto 1, eu acho que é a ambiência. Você tem que trazer os funcionários que você acredita que você vai investir mais para perto. E trazer para perto é almoçar junto com eles, levar eles nos mesmos lugares que você. Relacionamento. Isso, relacionamento. Pensa que você quer exigir um nível de excelência para o seu funcionário, mas você não expôs a ele a ambientes que têm exigência. Então, eu comecei a ir para restaurantes com o Thiago, comecei a viajar com ele. Claro que no começo é muito difícil, mas foi um aprendizado enorme para mim. Então, hoje, eu consigo sentar numa mesa com amigos dele e conversar de igual para igual, porque a ambiência que ele foi me mostrando, Wesley, quando você estiver com essa galera, e claro, sempre instruindo, quando você estiver com essa galera, faz isso, isso e isso, pergunta isso, isso e isso, puxa assunto, fala sobre isso, não fala sobre você, faz mais perguntas sobre a pessoa, ela vai sentir um carinho maior por você. Foi sempre instruindo. Então, pensa que às vezes você quer excelência do seu funcionário, mas o restaurante melhor que seu funcionário foi a Outback. Como que ele vai ter essa métrica de ambiência, sabe? Às vezes você não está investindo nele. E investir é de pagar. Poxa, vamos de primeira classe nesse voo para você entender como que é o serviço lá, como que o pessoal se porta. Expandir a referência de mundo, de fato, isso, né? Isso. Acho que esse foi um fator determinante. Esse mundo todo, você sabia que existia ou foi descobrindo conforme ele foi te apresentando? Não, foi descobrindo. Não era algo que estava no teu radar. Não, se você visse o Wesley que chegou para trabalhar com o Thiago há 5 anos atrás, você provavelmente acharia que, não, esse menino é um adolescente, não sabe de nada. Porque até minha vestimenta era diferente. E isso foi um ambiente. Então, claro, que você tem que enxergar no seu funcionário também um querer crescer. Porque além das ordens do Thiago, além dos conselhos dele, eu era uma pessoa que se perguntava muito. Então, eu ia num restaurante, por que o pessoal aqui fala baixo? Por que o pessoal não grita, não canta parabéns? Entendi. Por que é isso? E eu sempre perguntava, não julgava, sempre, inclusive recentemente... Você de fato perguntava pra ele. Perguntava pra ele. Recentemente a gente foi na casa de um amigo dele, né? E, assim, um amigo bem poderoso financeiramente falando. E o apartamento enorme, no centro de São Paulo. E ele me levou lá para tomar café. E aí, esse amigo recebeu a gente. O apartamento era enorme, mas numa sala muito pequena, assim, uma mesa para 4 pessoas. E aí, eu até estranhei. Poxa, um apartamento desse enorme e ele recebe a gente aqui. Aí tá bom, passou o café da manhã, eu perguntei pro Thiago, voltando, né, no carro. Thiago, por que ele recebeu a gente nessa sala assim, sendo que o apartamento dele era enorme? Ele explicou, não, Wesley, porque esse pessoal, ele não usa o mesmo ambiente para várias coisas. Então, é uma mesa só pro café da manhã, é uma mesa só pro jantar. Eu poderia tá julgando e achar que o pessoal é louco de não usar, mas... sempre perguntar. Legal. E foi isso que uma coisa que ele enxergou bastante em mim, que eu era curioso, queria evoluir. Então fica aqui a segunda dica, você tem que reconhecer. Tem líder que acha isso ruim, né? Tem líder que fala, não, mas tá sendo invasivo, tá sendo curioso demais, tá sendo espiculão. Então é uma questão também de posicionamento da liderança. Então já fica a dica número 1 aí. Ambiente. E perguntar, né? Achar no seu funcionário a vontade de crescer. Boa. Por conta dessas perguntas, ele começou a perceber que, poxa, o Wesley pergunta bastante, enfim. Legal. E você entender
qual que é o projeto que você está caminhando e como que esse funcionário vai se encaixar nesse projeto. Perfeito. Porque o Wesley começou trabalhando de uma forma lá no Instituto Destiny, mas ele foi me encaixando no lugar que hoje a gente encaminha lado a lado, a gente é bem próximo, mas no começo não era assim. E isso exige paciência, exige conhecer o funcionário, conversar com ele, saber das crenças dele. Legal. Uma coisa muito interessante é que o Thiago sabe muito da nossa vida. Apesar de não precisar, ele sempre pergunta como que tá a sua família, agora que eu casei recentemente, como que tá o casamento. Porque às vezes o seu funcionário tá passando por uma crise, por isso não tá rendendo bem, porque tá passando uma crise em casa e tá tudo bem com isso, porque essas coisas acontecem. Mas às vezes você vai tirar isso como regra, mas não vê a situação, o outro lado da moeda. Né? O contexto. Então Legal. acho que Então já fica a dica também, né? Se interessar por entender. Isso, entender o funcionário. Né? E aqui, eu acredito que você tem que, dentro de ambiente, saber que a pessoa quer um futuro também. Eu acredito que você tem que encontrar alguma coisa fora do trabalho para fazer com ele. Porque, com o funcionário, né? Porque foi isso que a gente começou a ganhar uma intimidade. Então foi ali que eu comecei a falar meus medos sobre o futuro, sabe, Thiago? Acho que eu não tô pronto para isso. Acho que a gente poderia ir por esse caminho. É fora do ambiente de trabalho que a gente tem as nossas maiores conversas. E às vezes você líder, né? Tem seus liderados ali no período das 8 às 17, tá bom, e é tchau. Sexta-feira é tchau, só segunda-feira agora. Então, acredito que seja... Proximidade aí. Proximidade me ajudou muito a ser quem eu sou. Que legal, maravilhoso, gente. Então, fica a dica. E aí, esse é um ponto também, né? Tem gente que confunde um pouco essa proximidade com a amizade e acaba distorcendo a relação de profissional. Sim. E no primeiro feedback fala, ué, você não era meu amigo? Né? Talvez você já tenha visto situações como essa por aí. Sim. E como que vocês têm essa separação, né? Essa clareza de papéis e de limites? Para até deixar essa... É porque as pessoas sempre me trazem essa questão. Ai, Carol, mas eu tento ser gente boa com a pessoa. Mas tá, uma coisa é ser gente boa, outra coisa é ser líder, outra coisa é ser educado, outra coisa é você ser paizão dele. São papéis diferentes. Né? Mas queria que você trouxesse essa tua visão, porque ele exige de você, mas ele também tem momentos de proximidade. Né? Qual que é o limiar, legal, na tua visão até, né? Qual que é o limiar aí para não misturar esses papéis e não gerar confusão na interpretação? Tem uma frase que não fez muito sentido pra mim, que é a intimidade destrói o herói. Só que quanto mais eu me aproximei, mais eu fui criando a imagem de herói. E tocar o projeto que a gente toca hoje me dá muito receio, sabe? Poxa, eu tô com um projeto desse tamanho, será que eu vou perder tudo isso por conta de um erro besta? Então eu sempre sou uma pessoa bem prudente com o que estou fazendo. Porque a certo momento, quando você começa a ser íntimo da pessoa, fica nessa de, mas a gente não é amigo e tal. E uma coisa que o Thiago sempre separou muito bem, olha, Wesley, eu gosto de você, mas se tiver que te cortar, porque o projeto não tá indo, desculpa, mas eu vou te cortar, porque a mensagem que o Instituto tá levando hoje é muito forte. Então, muitas pessoas, ele não pode deixar muitas pessoas morrerem por conta de uma peça que tá falhando, sabe? E isso é bem claro tanto para ele quanto para mim. Se ele entender que um dia que essa peça que sou eu está falhando, desculpa, mas tá tudo bem. Essa é a vida. Cartas na mesa sem essa é a vida. E uma coisa que ele sempre deixou claro, se a gente cumprir a nossa missão, se a gente ser funcionários, ele nem pede extraordinários, mas assim, principalmente falando da base, né? Se a gente fizer o que é pago para ser feito, já tá bom. Se não der problema, já tá bom. Não atrapalhando. Já tá bom. Não atrapalhando já tá bom. Claro que vai subindo os degraus, né? Você vai tendo exigência melhor, mais forte, né? Mas não atrapalhando já tá bom. E ele sempre deixou claro, se você ramelar, se você se descuidar em alguma coisa, hoje de manhã, eu vou te chamar atenção. Mas no almoço, a gente pode almoçar junto, tá tudo bem. Ele separa bastante as coisas de trabalho com a pessoa Wesley. Então, por quê?
de manhã a gente tá no estúdio, mas de tarde tem uma reunião. Ele vai ficar emburradinho comigo porque eu estraguei algo ali no dia, vai estragar o dia todo por conta disso. Ele sempre foi muito bom. E isso também muito claro na tua cabeça. No começo não era, não era. Mas um pouquinho. Isso. Poxa, como que o Thiago me dá uma bronca aqui e depois tá falando, vamos lá, precisa trabalhar. No começo era bem difícil de entender isso, porque, poxa, como que a pessoa pode ter esse controle da emoção? E aí depois eu fui conhecendo ele E para quem não entende, né, a gente, né, eu venho de um ambiente industrial, numa questão assim de padrão, né, industrial, o que o pessoal do chão da fábrica chama de duas caras. Mas tem duas caras? Não, meu filho, é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. Uma coisa é você enquanto pessoa, outra coisa é o teu comportamento que você errou e tem que ser corrigido. E eu achei bem bacana isso que o Wesley trouxe nesse exemplo, né, de separar os papéis, separar as responsabilidades, separar o que é o momento de cada coisa com a transparência, com a clareza, né? Então, no papel de liderança, isso é muito importante, deixar claro quais são as regras do jogo, por que é que você está jogando, até quando você vai jogar, né? Para que não gere uma expectativa falsa. Então, essa transparência deixa muito claro para você também. Se eu pisar daqui para fora, a bola está fora do jogo, né? Então, é ter claro também, porque isso como você bem disse, isso vai te deixando alerta. Não tem regra omissa, né? As regras estão postas e você joga dentro da regra. E sabe que se errar, você vai levar. Você vai levar a correção, né? Ele sempre deixou muito claro que se um dia a gente seguir caminhos opostos, de tipo, eu não fazer mais parte da sociedade, alguma coisa assim, foi por minha conta. E eu levo isso todos os dias. Tudo bem, né? Poxa, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso... porque esse cargo que ele carrega transborda sobre a gente. Então pensa que se um vídeo hoje no YouTube não subir, milhões de pessoas não foram impactadas por conta desse vídeo que não subiu. Então é uma responsabilidade sobre mim e sobre minha equipe também. Eu falo pro editor lá, cara, se esse vídeo não subir, é sua responsabilidade também. Outras pessoas não foram impactadas, vidas foram deixadas às vezes por conta que você não cumpriu o que você é pago para fazer. Então é sempre bom você ter um alinhamento com o seu funcionário de colocar as cartas na mesa mesmo. Ele foi sempre muito transparente. Isso é maravilhoso. E Wesley, o que é essencial, que não pode faltar para um vídeo ou para um canal do YouTube dar certo? Quais são as regras de ouro de um YouTube que funciona bem, de um YouTube que performa? O que tem que ter aí nesse combinado? Vamos lá para YouTube. Bom, acredito que acima de tudo é constância. Porque pensa que a Carol, hoje ela chega em mim e fala, Wesley, quero começar um projeto no YouTube. Primeira pergunta, que equipamento que eu compro? Eu sempre falo, poxa, não compra nenhum equipamento, começa com o seu celular, começa com... Normalmente o pessoal já tem um iPhonezinho legal, hoje as câmeras de qualquer celular Android são ótimas, então dá para você fazer com o celular, não precisa de câmera, para começar, né? E aí, a partir do momento que isso começar a te gerar um recurso, aí sim você investe que seria em equipamento. Gerar um recurso? Trazer um cliente para você. Porque eu vou chegar lá. Vamos deixar algumas coisas abertas aqui para depois a gente voltar. Eu vou chegar lá. Mas começa com o que você tem. Por quê? Pensa que a Carol investiu 10 mil numa câmera para começar o projeto no YouTube dela. Aí na primeira semana ela já gravou 4 vídeos. Aí não, tava muito motivada, já quer postar todos, postou. Na segunda semana, ou no segundo mês, a Carol tá cheia de reuniões pra fazer. Aí, poxa, consegui gravar 2. Tá bom. Aí no terceiro mês, a Carol tá olhando pra métrica de vaidade, que é curtida, compartilhamento, visualização, e não tá tão motivada assim. Ah não, tô cheio de reunião. Os vídeos não funcionaram, não vou fazer não. Não vou fazer não. É raro, mas acontece sempre, né? É raro, mas acontece sempre. E aí ela deixou um equipamento ali de 10 mil reais parado, sem fazer nada. Então, quando você começa a ter um recurso tanto de monetização do próprio YouTube quanto de clientes vindo para você, quer dizer que você já teve uma constância, você já construiu uma base, você já está ali pelo menos há uns 4, 5 meses postando sem falhar. Então, é quando começa a entrar o recurso e você começa a reinvestir nesse negócio. Show. Mas, o ponto que eu queria entrar sobre negócios. Primeira coisa,
Constância, sempre constância. Você tá disposto, vai começar um canal no YouTube, tá disposto a postar 100 vídeos sem ter visualização nenhuma? Isso quem fala não é o Wesley, é o MrBeast. Simplesmente o maior youtuber do mundo, com o maior canal de todos. Ele falava que nos 100 primeiros vídeos dele não tinha visualização nenhuma. Nos 2 primeiros anos dele, ele olhava pros vídeos dele e falava, poxa, não tem visualização nenhuma. 2 anos? Os 2 primeiros anos, não tem visualização nenhuma. Persistência, hein? Persistência, constância, constância, constância. Pronto. Você decidiu que é isso que você quer, constância. Agora, acho que a segunda coisa é alinhamento de expectativa. Porque, como eu falei no começo do episódio aqui, as pessoas começam no YouTube e elas já querem ter um número de um Joel, de um Thiago Brunet, de um David Leonardo, de um Thiago Negro. Mas só que essas pessoas, elas falam para as grandes massas. Vamos pegar um exemplo aqui. Começaram faz tempo também, né? Começaram há anos. Vamos pegar um exemplo aqui. O senhor Maurício, ele é eletricista. Ele vai ter, e ele fala sobre eletricista no canal dele, porque esse é o nicho dele. Ele vai ter a mesma quantidade de visualizações que um podcast famoso? Não. Claro que não, porque o assunto dele é bem nichado. E esse é o alinhamento de expectativa que as pessoas precisam ter. Para quantas pessoas eu vou conseguir falar? Você vai conseguir algumas milhões de visualizações ao longo dos anos? Vai. Mas você não colocar a expectativa dos outros em cima do seu negócio. Tá. E aí pronto. Você sabe que você vai ter constância, alinhou a expectativa. Agora, o que você pode fazer com o seu canal? O YouTube, ele é uma plataforma que, além de pagar muito bem para as pessoas que são criadores de conteúdos lá, ele também tem, acredito que seja a maior forma de CAC barato. O que é CAC barato? É custo por aquisição de cliente, né? Então pensa que o senhor Maurício, eletricista, está no YouTube. Só que o canal dele não é muito expressivo. Ele tem ali 5.000 visualizações. E aí, o que eu quero acender a chama no coração de vocês é que o YouTube não é somente sobre visualizações. É sobre encontrar pessoas que estão precisando daquilo que você faz. Então, o senhor Maurício, ele é eletricista. Aí ele vai fazer um vídeo lá. Como trocar a tomada de casa. Aí você, querido, uma coisa muito importante também é que para coisas mais técnicas e coisas mais longas, você não procura o Google. Você não coloca no Google como trocar de tomada. Você procura o YouTube. Porque você quer assistir, quer ver na prática como é que faz. E aí, me lembra de falar da retenção também, que isso é muito importante. E aí o seu Maurício, como ele não é... Vou anotar aqui. Falar da retenção, isso. Como o seu Maurício, ele é bem esperto, ele fez o vídeo lá, como trocar a tomada de casa. Só que dentro desse vídeo, ele fala lá, oi galera, vou mostrar pra vocês como trocar a tomada de casa. Aí ele ensina, só que no final desse vídeo, ele fala assim, você que não sabe trocar a tomada de casa, provavelmente você não sabe trocar a resistência do seu chuveiro também. Para isso, eu tenho um link aqui na descrição de um e-book que eu preparei de R$ 39,90 para você que precisa saber fazer as coisas de casa. Trocar tomada, trocar resistência do chuveiro, trocar a lâmpada, nananana. Ali, ele já encontrou uma forma de monetizar em cima do YouTube. Porque a pessoa, quem não quer simplesmente assistir um conteúdo de trocar tomada, verdade, eu não sei trocar resistência também. Acho que eu vou entrar nesse e-book aí ou nesse curso. E esse é o ponto que eu quero acender em vocês. O YouTube não é sobre visualização. É sobre você alcançar pessoas que estão procurando aquilo que você faz. Tá. E agora, a gente entrando para retenção. Pensa que você, Carol, falando para mim, Wesley, quero começar meu canal no YouTube. Como que eu faço? Qual a quantidade de vídeos que eu vou postar? Poxa, Carol, você tem o dia todo livre? Posta um por dia, vai ser maravilhoso. É aquilo que falam, né? Que o tempo, a intensidade distorce o tempo, né? Então, se você postar todos os dias, claro que você vai ter um resultado melhor. Mas você não consegue ter essa constância? Poxa, posta um por semana, 2 por semana, vai ser ótimo pro seu começo. E aí, claro, você vai vendo que o projeto vai engrenando e vai colocando força nisso. Mas o ponto da retenção que eu queria trazer pensa aqui, é que eu sou muito fã do YouTuber, então eu defendo Acho ele justo. com unhas e dentes. Pensa que ele ganha em atenção, o YouTube vai te trazer 3 coisas. Atenção, autoridade e o CAC barato. Atenção.
pensa que a pessoa tá no TikTok. Então ela tá aqui, ó, com o dedinho pronto, que todo mundo tem esse dedinho. Não é interessante, passou. Não é interessante, passou. O YouTube não. Se ela clica, pelo menos uns 2 minutos ela vai assistir do seu vídeo, até ela dizer que não quero assistir esse vídeo. Ela já vai disposta a assistir mais pro YouTube. Isso. Então pensa que a Carol tem um vídeo de 20 minutos lá. Quanto tempo levaria para uma pessoa assistir esses mesmos 20 minutos no Instagram da Carol? Quantos vídeos ela precisaria assistir? Talvez centenas. Fora a intenção que ela já vai pronta, né? Isso. Ela tá aqui. Instagram, TikTok, a gente vai pronto pra rolar a tela, né? Isso. Ela tá te buscando. Então ela te encontrou, então ela vai ficar 20 minutos olhando a Carol. Então você já conseguiu a atenção dela. E com o tempo, você vai conquistando a autoridade da pessoa. Pensa que o Café com Destino, segunda-feira, a pessoa assistiu o Thiago Brunet por 20 minutos. Se ela não conhecesse o Thiago, segunda-feira ela caiu lá. Legal, esse Café com Destino, ficou lá 20 minutos. Terça-feira tem também? Mais 20 minutos. Quarta-feira tem também? Mais 20 minutos. Já viciou, já. Quinta-feira tem também? Sexta-feira? Quanto que ela já assistiu do Thiago na semana? Então, consequentemente, além dessa atenção da pessoa que o Thiago conseguiu, agora ele conseguiu a autoridade. Então, qualquer coisa que o Thiago falar de vem pro nosso evento presencial, a pessoa vai querer. Porque ela passou muito tempo assistindo o Thiago. Diferentemente das outras redes sociais de conteúdo vertical, que a pessoa te vê por 30 segundos assim, já passa. Te vê por outros 30 segundos, já passa. Entendi. Então, você ganha atenção e autoridade das pessoas. Tanto é que hoje é muito fácil você ver uma pessoa que tem 10 milhões de visualizações numa rede social na vertical, mas você nunca ouviu falar dela, ninguém nunca ouviu falar nela, e não é uma autoridade, ela só teve visualização, atenção. Ele é famoso, mas não tem autoridade, né? Isso. Então, pensa que sempre o YouTube vai te trazer atenção, autoridade e CAC barato. Uau. E com isso, você pode aproveitar para monetizar, porque o YouTube é uma das plataformas que mais paga por visualização. Então, esses são dados públicos, tá? Você pode jogar no Google que você vai achar. Mas pensa que o YouTube, ele paga X a cada 1000 visualizações. Então, ele paga ali $2. Vamos fazer essa conta. Tá. Depende muito de nicho, do que você fala, do conteúdo do vídeo. Mas pensa que a Carol, ela conseguiu um feito de 100 mil visualizações num vídeo dela. Não, vamos colocar 1 milhão. 1 milhão. O YouTube paga a cada 1000 visualizações. Então, dá um RPM, que é a taxa que a gente fala, de 1000. Então, a cada 1000 visualizações, o YouTube vai pagar $2 para ela. 1000 vezes 2 dá 2.000. Agora, converte isso para dólar, que dá 5 e nananã. Dá um número interessante por vídeo. Então, pensa que onde que o TikTok e Instagram te gerariam essa receita. Entendi. Mas, além dessa receita que o YouTube tá te pagando para você estar lá, segurando a atenção da pessoa, tem um momento do seu Maurício que é, pessoal, eu tenho um e-book aqui de R$ 39,90, assina aqui. Então, o YouTube é isso. Atenção, audiência e CAC barato para o seu negócio. Boa, boa. Aí você trouxe uma palavra aqui de persistência. Até quando faz sentido persistir sem ser teimoso? Né? Porque é aquela coisa, às vezes o conteúdo tá ruim, o povo não quer assistir, não tá rodando, mas MrBeast ficou 2 anos. O que ele estava fazendo de errado? Ou o que ele passou a fazer de certo que mudou o jogo? Então, qual é a pegada aí da persistência versus teimosia, né? Legal. Eu acredito que você precisa ter um feedback tanto das pessoas que estão ao seu redor, tanto da audiência. Então, por exemplo, se a Carol começar a falar sobre culinária hoje, não é isso que o público espera dela. O pessoal espera dela uma direção para o negócio dele. Então, é isso. Talvez você esteja só errando na maneira que você entrega seu conteúdo. E sempre fica atento ao que as pessoas do seu lado estão falando. As pessoas que estão do seu lado, elas já te procuram para isso? Então, por exemplo, a Carol, as pessoas já te procuram para conselhos de negócios? Claro que sim, mas as pessoas te buscam para... Como que você faz um carbonara, Carol? Não, porque isso não é talvez pauta, os mais próximos, né? Não pergunta não, porque não é bom. Mas não é a pauta. As pessoas estão te procurando.
eu comunico, né? Isso, às vezes o ponto é, você tá querendo falar para uma audiência que eles não querem ouvir sobre isso. Então, esse é um ponto para você ficar bem atento, mas acredito que a constância sempre vai vencer. Eu acredito que mesmo o conteúdo, mesmo que ele seja ruim, uma hora, se você postar um conteúdo muito ruim por muito tempo, ele vai ficando bom. Então, acho que você tem que ter constância e eu acredito que as pessoas... O que é um conteúdo ruim? Um conteúdo ruim? A hora que você vê, nossa, que conteúdo ruim. Que a pessoa tá perdida, que ela não fala nada com nada, você vê que ela não tem... Um ponto que eu aprendi muito com o Thiago é a excelência. Poxa, você vai gravar um vídeo, se arruma pra gravar o vídeo, faz uma iluminação boa, vai pro... Não grava numa sala com uma luz de teto aqui. Guarda-roupa no fundo. Isso, guarda-roupa no fundo. Nossa, tem um pessoal que começa que acha que essas métricas são métricas de vaidade, não, porque eu vou mostrar quem eu sou. Tá bom, mas... Precisa deixar esse sofá bagunçado no fundo? Precisa deixar esses... Sabe? Não faz sentido. Então, a pessoa se autoavaliar. Ela tá sendo uma pessoa boa? Ela se assistiria? Ela acha que ela teria autoridade? Se ela não fosse desse nicho e fosse procurar por alguém desse nicho, ela assistiria tranquilamente esse vídeo e colocaria valor no que essa pessoa tá falando? Acredito que isso sejam coisas corrigíveis, sabe? E... Dá uma polida Isso, dá uma polida. No primeiro impacto visual, seria essa pegada. Isso. Além do conteúdo, lógico, né? Sim, e o conteúdo, você consegue melhorar muito com inteligência artificial. Poxa, Carol, quantas pessoas você conhece no Instagram que colocam um texto no chat GPT e fala, como que eu falo sobre isso, isso. Dá 3 pontos sobre isso. Ele vai dar um texto pronto, então... Hoje tá muito fácil criar um conteúdo bom, então acho que o conteúdo ruim a pessoa tem que fazer força pra criar, sabe? Tem que não querer mesmo. Tá, tem que ser muito ruim pra fazer conteúdo ruim. Tem que ser muito ruim. Mas mesmo assim, vai ouvindo os feedbacks, porque um conteúdo ruim, que nem eu falei, com o tempo ele vai ficando bom, porque as pessoas estão dispostas a ouvir. Então, vai ter um dia que alguém vai falar, poxa, o áudio não tá legal. Aí se você é uma pessoa sábia, né? Pô, vou melhorar o áudio. Ah, a imagem não tá legal, a câmera tava embaçada, vou melhorar isso. Ah, tá tudo sujo lá no fundo, vou melhorar isso. Então, basicamente é isso. Com a tecnologia, com a inteligência artificial, chat GPT, tem muitas formas de ter conteúdo. Se tornou mais fácil, né? Até o teleprompter eu posso fazer lendo, enfim. E isso para a audiência tem 2 pontos, né? Um positivo e um negativo. Mas acho que o negativo talvez seja saber diferenciar quem é de verdade. E o Brunet tem uma frase que eu amo, né? Quem não é de verdade tem prazo de validade. Sim. Agora, para a pessoa que está produzindo conteúdo, como que ela pode preservar a autenticidade para que ela tenha realmente esse prazo de validade estendido, para ela não se ludibriar com, às vezes, coisas que não são dela, ou narrativas que não pertencem ao universo dela, mas porque está hypado, enfim, querer se apropriar de coisas que não são da essência, né? Que você poderia dizer para o pessoal manter uma identidade, ainda que seja mais simples, mais modesta, mas que é dela e que ela não vai se perder no caminho. Eu acredito que antes da pessoa buscar essa informação, acho que ela precisa se autoconhecer. Porque é muito tentador você ir por métricas de vaidade. Então, tal pessoa viralizou com isso. É muito tentador, vou fazer isso também. Tá funcionando. Tá funcionando, vou fazer isso também. Fulano fez e deu certo. Mas eu acho que a pessoa precisa acreditar no que ela faz e levar isso para a vida dela. Levar como uma mensagem debaixo do braço, seguir, independente se vai dar visualização no começo ou não. Uma coisa que tornou-se muito comum, e acredito que não seja uma coisa legal, é usar o nome de Deus para vender, para gerar like, para nananã. Então, tem todo mundo ali, porque meu dia começa num devocional, nananã, mas a empresa tá toda ruim, não paga bem os funcionários, sonega imposto, então... incoerente, né? Isso. Antes de tudo, eu acho que você tem que saber quem você é e decidir preservar essa identidade e não olhar para métricas de vaidade.
Porque senão se você não se conhece, se você não sabe quem você é, se você não sabe para onde você está indo, fica fácil você se perder no caminho ali e confundir as coisas. Maravilhoso, gente. E eu falei exatamente sobre clareza, foco e visão na imersão Liberdade Empresarial. Participe do próximo que você vai entender isso na prática, porque tem muito empresário se perdendo porque não sabe para onde está querendo levar a empresa. Uhum. Simplesmente está tocando a rotina, o dia a dia. E aí eu vejo que quando tem essa falta de clareza, de visão e de propósito, é muito mais fácil se corromper no caminho. Porque a pessoa acaba aceitando qualquer proposta, qualquer oportunidade, qualquer situação, qualquer circunstância, desvia do foco. Uhum. Né? Se torna muito perigoso esse lugar. E principalmente lá na nossa empresa, no Grupo Destiny, chegam muitas oportunidades que desviariam totalmente o nosso foco. Até, vamos trazer para a minha área, que é o YouTube. Às vezes a gente vê alguns outros vídeos que estão bombando, mas, poxa, esse não é o nosso chamado, isso não é o que as pessoas esperam da gente, não vamos se perder, colocar força em algo que não é pra gente. Tanto é que se você coloca... É uma balança, né? Se você coloca força em algo, esse outro que você já estava fazendo começa a perder força. Sim. Então, você sempre ter autoconhecimento, saber para onde você está indo. Claro, junto com o pessoal da sua empresa também, junto com seus colaboradores, liderados. Então, eu acho que isso é crucial. Isso junto, né? Maravilhoso. Uau! Gente, que conversa boa, né? Olha, já deu 1 hora de papo aqui. Se deixar... Se não fechar o estúdio, a gente vai até amanhã cedo, mas amanhã cedo tem podcast com o Brunet, né? Eu vou levar bronca daí. Ele vai levar bronca, eu não. Mas, Wesley, deixa um recado pro pessoal. Foi muito precioso tudo que você trouxe, né? Sobre liderança, sobre até a tua jornada, o teu crescimento, porque tem muitos líderes que têm dificuldade em desenvolver as pessoas porque justamente não fazem aquilo que o Brunet fez e não buscam pessoas como você, que quer aprender, que quer se desenvolver, que se desafia, né, em várias circunstâncias. Aí imagino o quão desafiador foi cada etapa, né, as chicotadas do caminho ali que ensinou muito. Mas a liderança, o posicionamento, o YouTube, a mensagem, acho que tem muita coisa preciosa aqui. Né, o quanto essa clareza da mensagem faz o Brunet ser constante e ter pessoas coerentes por perto. Eu vejo que tudo isso que vocês têm construído junto, né, não só impactou a minha vida em muitas manhãs ali, muitos conteúdos, mas também milhões de pessoas, né, não só no Brasil, ao redor do mundo também. Mas isso mostra o quanto a coerência, a liderança, a clareza e o princípio muito alinhado, né, não negociar princípios e valores faz toda a diferença. E saber a quem a gente serve, para que a gente veio, faz também total diferença, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Estendo aí minha gratidão ao Brunet, que é uma pessoa que eu admiro muito. Inclusive, ele foi orador da minha formatura do mestrado. Que legal! Lá na FCU. Ah, é? Foi a primeira vez que eu vi ele. Eu não conhecia, foi em 2018. Que tava toda a turma de formandos lá, aí o Dr. Tony anunciou, né? Aí o orador da turma, Thiago Brunet, ele fez um discurso enorme pro Brunet. E veio o Brunet com um discurso muito legal, que eu lembro, ele falou do cheque em branco. Que legal. E foi muito marcante para mim, porque a mensagem ficou forte, além de todo momento, mas é uma pessoa que eu admiro muito e tem levado muita mensagem, tocado muitas pessoas que eu tenho visto que têm conhecido a Deus pela mensagem que chega. Então, parabéns já pelo teu trabalho, que com certeza é algo muito nobre, muito louvável. Obrigada. Mas antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem final para esses empreendedores, empresários que estão assistindo a gente, que ainda não tem um canal no YouTube, ou que começou e desistiu, ou que está pensando em fazer. O que eles podem aí levar de mensagem sua para aumentar o lucro, né, que é bom e eu gosto, para ter mais liberdade, para construir uma jornada empreendedora mais produtiva? Eu acredito que tanto para o YouTube quanto para a empresa, uma lei que a gente tem lá no Grupo Destiny é dê tempo ao tempo. Então, tem muita gente que começa o projeto hoje, semana que vem já quer ver os frutos, mas você tem que dar tempo ao tempo. Até falando de mim mesmo, o Wesley que você está vendo aqui demorou muito tempo para ser formado. O Thiago Brunet, que vocês conhecem também, demorou-se muito tempo para se formar. Então as pessoas estão com um sentimento de imediatismo, que querem para ontem, que acha que vai postar hoje e mês que vem já vai ter uma turma na mentoria dela de 1000 pessoas. Vai bombar, né? Dê tempo ao tempo, deixa que o tempo ele
ele é pai, então ele sempre vai mostrar, vai trazer as coisas à tona. Então, se você faz um trabalho certo, se você é uma pessoa de verdade, pode ter certeza que no tempo certo você vai começar a colher os frutos que você plantou. Mas é isso. Dê tempo ao tempo, tanto na sua empresa quanto no seu YouTube também. Não fica olhando para a métrica de curtida, compartilhamento, views. Com o tempo as coisas acontecem. E já que a gente pode mencionar aqui, para tudo tem um tempo. Com certeza. Tá, tempo de plantar, tempo de colher, tem tempo para tudo. E às vezes a gente quer acelerar, né? A gente quer chacoalhar o limoeiro, ver se cai o limão logo, mas não tá na hora ainda, né? É verdade. Segura a onda, vai dar certo, gente. Então, constância, liderança, comunicação, posicionamento, estratégia, tudo isso faz parte desse universo. E vai com calma, mas não para, né? É verdade. Não pode para. Ficar parado no ônibus e o ônibus passando também, né? Muito bom. Gente, vamos comentar aqui embaixo, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que com certeza tem muita coisa preciosa aqui para muitos empreendedores. Wesley, como é que o pessoal encontra você e a Casa Destino, Método Destiny, Thiago Brunet? Conta pra gente todo o repertório aí de canais. Redes sociais, a minha é Wesley Corleone. Thiago Brunet, Método Destiny é o Método Destiny, que é onde a gente faz todos os nossos... Apresenta, né, o que a gente faz, como que a gente pensa. E Brunecast também... é o evento, né? Isso, é o evento pra pessoa estar presencialmente com a gente. Maravilhoso, já fiz, muito bom. Sério? Ah, não, você nunca me falou isso, cara. Eu fiz, foi que novembro? Setembro. Agora, no ano passado? Foi no último do ano passado. Nossa, Carol, não sabia. Olha só, gente. Que bom. O Método Destiny, a gente acredita muito nesse projeto, porque transforma bastante as pessoas. E Brunecast, que é o meu projeto principal lá, sigam a gente lá. Toda manhã... Não, é mensal. Desculpa, todas as terças. Café com Destina, Café com Destina toda manhã, 6h57, canal Thiago Brunet nas redes. Maravilhoso. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto, pelo seu crescimento, pelo casamento. Obrigada. Que Deus abençoe imensamente sua vida. Nos vemos no próximo podcast Liberdade Empresarial.